Aqui do meu lado a prefeita Juliana Maciel Hoppe, que vai conversar com a gente aí sobre uma semana intensa que a gente teve. Ela teve uma semana muito intensa, porque esteve em Brasília junto com o governador Jorginho Melo e esteve junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi justamente o ex-presidente quem chancelou, né, quem abonou a ficha de filiação dela no PL, que era uma situação que a gente já vinha esperando, ela já tinha confirmado aqui conosco, né, essa informação, mas agora é fato, né, a prefeita mudou de partido. Esse é um dos assuntos da nossa conversa de hoje, mas vamos começar falando pelos assuntos que têm uma importância maior, né, e começando a falar da nossa enchente, né, prefeita. Dá para dizer que a gente teve uma segunda enchente, né? Seja com certeza. Muito obrigada, Ednei. Isso entristece muito a gente e principalmente como tá moroso para baixar essas águas, né? O Iguaçu tá subindo, então isso interfere demais para nós. Ou tá, desculpa, agora eu não tenho certeza se tá subindo ou tá baixando lentamente também. Tá baixando lentamente, acho que é o correto falar, porque eu conversei até com pessoas, eu estive lá essa semana, né, em Porto União, e eles têm dito isso, tá muito lento, mas o nosso também tá muito lento, isso, né? interfere, né? Então até conversei, inclusive com o senador Amin a respeito dessa situação, falamos com o coordenador da Defesa Civil de Santa Catarina, fiz contato com a Defesa Civil Nacional, para a gente entender esse cenário como macro, pensando em soluções que não vão ser de hoje para amanhã, mas nós temos que dar um start nessas questões de dragagem de rio, drenagem de rio, como é que nós vamos pensar no futuro, porque os eventos climáticos vão continuar acontecendo e a gente tem que tentar sofrer o menos possível, né? Sim. Mas realmente tá uma situação bem complicada e tem mais previsão de chuva para a próxima semana, né? Pois essa semana, a gente estava comentando sobre isso até, prefeita, no início do programa, porque para essa semana também tinha, né? E graças a Deus não se concretizou. Então vamos torcer aí para que essa previsão da semana que vem, que tem dias ali com 70% de chance, não se concretize. Exatamente. Hoje era para ser um dia chuvoso, né? Como foi, talvez não como foi a sexta passada, que foi uma coisa torrencial, né? Mas chuvoso, graças a Deus não está sendo um dia assim, e a previsão para amanhã e domingo é sol. Né? Então todo mundo está contando, e vocês inclusive, que segunda-feira a gente vai ter pelo menos um dia com menos pontos de alagamento, né? Com certeza. E para nós ainda, além disso, porque gerou vários problemas nos asfaltos também, que a gente ainda não conseguiu atacar. Porque é muita demanda, é uma quantidade de demanda absurda. E hoje nós estamos trabalhando essa semana toda focado no acesso do interior, porque muitas comunidades, às vezes assim, até ontem, quando eu já retornei de viagem, fui dar uma volta para dar aquele confere em como é que estão as coisas. A estrada em si não tá ruim de passagem. Onde eu passei, né? Sim. Nós temos 2.500 quilômetros, não passei em tudo. São várias localidades. Sim. Onde eu consegui passar, a estrada toda não tá ruim de passagem. Mas tem um atoleiro encalhador lá no meio que acabou com a passagem de todo mundo, né? Então, isso é um problema muito sério, porque eles estão plantando. Então, é máquina que tem que passar, é trator que tem que passar. Estão colhendo trigo. É leite que não espera, é criação que não espera. Então, a gente sabe que tem muita coisa na cidade para ajeitar, e nós vamos fazer isso, só que nós não podemos deixar o produtor rural, o agricultor, sem trabalho, né? Porque se a gente não dá estrada, não dá trabalho. São mais de 200 pontos. Então, a gente está atacando o que a gente consegue, e tem coisa, Dinei, que parece incrível. A gente arrumou num dia, no outro dia, porque muito peso, ele já estraga de novo, enfim. Estamos tentando o máximo possível dar passagem para escoar a safra, para poder plantar, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado com a Secretaria de Obras para conseguir fazer uma força-tarefa bem grande na cidade e ajeitar tudo que precisa. Vocês estão na expectativa de receber maquinário daquele valor repassado para o Estado? Como é que está essa tratativa? Sim, nós recebemos uma motoniveladora, que é a famosa Patrola, ontem. Daí podem até perguntar, por que já não está na estrada? Porque ela tem uma vistoria técnica primeiro, porque a fabricante exige para não perder a garantia. Então, eles estão agendando para aí a gente poder botar ela para funcionar. Mas uma máquina boa, de marca boa, nós compramos pelo Sim Catarina, então não precisou da licitação, né? E chegou ontem. Desse primeiro convênio, que se tudo der certo, amanhã ou segunda, parte já do dinheiro cai na nossa conta, é motoniveladora, reta escavadeira e caminhão que a gente comprou. E uma escavadeira hidráulica, tá? Então, vem mais máquina para ajudar. Que a retroescavadeira é boa bem para esses pontos
de murchão, assim, que é onde tá as vertentes. O murchão é as vertentes que abrem no meio da pista. Essa semana teve a troca de secretário, né? Saiu o Amaury, entrou o Gil Baiano, já tá lá na minha coluna que o Amaury saiu a pedido, embora a gente saiba que essa tua mudança pro PL exige uma acomodação do partido dentro do governo, e aí entra, vamos dizer assim, junta a fome com a vontade de comer, aí, né, colocando o Gil Baiano. Mas o Gil falou uma vez na Câmara que não adiantava comprar maquinário porque não tinha gente para tocar esse maquinário. Agora ele está lá na secretaria. Mudou a visão dele ou vocês vão ter que contratar pessoal, realocar? O edital, inclusive, está publicado para terceirização de mão de obra, de operador de máquina. A licitação abre dia 17 de novembro. Tá? E o que a gente fez? A gente está contratando operador por hora trabalhada, tá? Então é assim que é a licitação. Na verdade, a gente está contratando uma empresa que vai prestar o serviço de mão de obra pra gente. Não é o operador, mas é por hora trabalhada. E o maquinário vocês fornecem? Sim, exatamente. Vão trabalhar nas nossas máquinas. Porque o que era no meu início, que está lá no meu plano de governo, qual que era o meu desejo? Era terceirizar boa parte das estradas do interior. Só que, Ednei, olhando a realidade orçamentária, é muito difícil, porque custa muito caro. Então, para 20 e 30 quilômetros de estrada, nós tínhamos orçamento de 300, 400 mil mês para terceirizar. Isso nós não vamos ter nunca condição de pagar. E a gente foi se adequando, né? Faltava maquinário. O que nós fizemos? Vamos atrás de dinheiro. Então, era o financiamento e agora com esses 8 milhões do Jorginho, nós vamos dar uma resolvida bem grande na nossa questão de máquina. Falta operador, então nós vamos contratar a empresa que vai fornecer. Não dá pra contratar direto porque a folha de pagamento tá ali no talo. E daí a gente tem aquela questão das questões mais técnicas de trabalho, que é importante que não seja o cargo comissionado e seja realmente alguém que tenha uma como é que eu posso dizer? Uma técnica, né, para operar. São máquinas novas, máquinas caras, a gente tem que exigir essa eficiência, e concurso público também leva tempo, né? Até isso acontecer. E a gente tava com o limite prudencial no gargalo. Segue ainda ou tá? Ele tende a, até o mês que vem, entrar na normalidade do que é aceitável. Por causa da UPA. Da UPA e de algumas questões administrativas. Quando eu falo da UPA, eu tô falando do processo de organização social, que a prefeita não gosta desse termo, mas eu acho que é mais fácil de entender que seria uma espécie de terceirização do serviço, para que o UPA, então, seja administrado por uma outra empresa que vai prestar contas para o município, né? Exatamente. Mas é por conta de alguns trâmites administrativos que nós fizemos que foi possível baixar e economizando, né? No que deu, a gente foi economizando com o pessoal para conseguir baixar. Então, ele deve entrar dentro da normalidade. Mas o que a gente conseguiu resolver de forma mais rápida? Era contratar a empresa e daí não impacta no limite prudencial, Ednei. Né? Ele não vai impactar. Falando do Gil Baiano no governo agora, é um vereador, né, que está assumindo um papel no governo. A tua situação com a Câmara, mesmo a gente imaginava ali que depois da aprovação da liberação do empréstimo, que aliás é um assunto também que a gente tem que falar, se já liberou, se está para liberar, se vai levar tempo para liberar, a gente imaginou que ia melhorar um pouco a situação. Parece que piorou, teve mais tensão ali na relação, eles têm criticado mais o governo, têm enviado uma enxurrada de requerimentos, né, que obviamente é o papel do vereador questionar mesmo, né, mas a gente vê ali uma certa implicância em alguns itens, de querer dados de 30 anos atrás, né, enfim, coisas que a gente sabe que tem um pouco de implicância ali. Mas o fato é que mas também se pediu a lista dos vacinados, né, que era um catatal também, né, quando você foi vereador. Mas, enfim, o fato é que essa relação não melhorou. Com o Gil Baiano na Secretaria de Obras, que eu acho que é um dos setores mais vulneráveis, junto com saúde, né? No sentido de receber crítica. Você avalia que a relação vai melhorar? Porque agora é o Gil Baiano, vereador, que tem que responder aos vereadores essa situação. Talvez até te blinde de certa forma. Né? O que eu digo? O Gil já foi secretário, então ele tem experiência, ele ficou um bom tempo secretário, ele conhece... acho que na palma da mão as comunidades do interior, né, pelo tempo de vereador, né, ele tem esse conhecimento, ele entende de estrada, então nesse ponto ele veio somar de uma forma muito significativa para nós no governo, e o fato dele ser um vereador
onde nós sabemos o quanto de requerimentos e indicações nós temos semanalmente na Câmara por conta das estradas. E muita coisa tá feia mesmo, Ednei. Não vim aqui me eximir da responsabilidade. Choveu demais, alguma coisa a gente nem tinha conseguido atacar ainda antes. E a coisa tá feia. Nós estamos trabalhando de domingo a domingo para tentar resolver. Então, a abertura com ele vai ser muito boa para os vereadores, né? Porque eles já tinham um convívio lá bom dentro da Câmara. E para nós isso foi uma satisfação, porque apesar de eu ter uma oposição bem determinada lá na Câmara, a gente não quer não atender pedidos, porque o pedido é da comunidade, né? E então, o vereador é o representante da comunidade. Claro, a gente entende, eu entendo. Diferente de talvez outras gestões, todos os vereadores têm autonomia, a gente não é esse tipo de governo também. Tá comigo, não vai abrir a boca. Não é assim. Até porque ele tá lá para representar os anseios do povo, e né? ainda sobre a Secretaria de Obras, o vereador Osmar, que é um dos maiores críticos do governo, ele disse lá que todo mundo sabia, todo prefeito sabe que tem que guardar material para situações emergenciais e que o teu governo não guardou material, por isso que está sofrendo agora. Material para a estrada, né? Ednei, o Osmar, ele fala muita bobagem, né? E não é possível você guardar material para atender 2.500 quilômetros de estrada num mês que choveu 800 milímetros. Quando ele falou, não tinha chovido tudo isso, mas tinha chovido mais de 500. Então, nós tínhamos um estoque de 1.000 metros cúbicos de material, que foi num final de semana. E outra, para você estar fazendo só estoque de material, você tem que não estar trabalhando, não estar atendendo. E como as nossas estradas, eu não peguei estrada boa para manter, eu peguei estrada para refazer, quando eu assumi o governo. Como a gente tinha muito trabalho, você tá trabalhando, tá botando material na estrada. Então, o que deu para estocar eram 1.000 metros cúbicos, né? E isso nós tínhamos, tanto que nas primeiras semanas nós tínhamos material para atender. Só que o problema foi se agravando numa situação que, nem um município aí com orçamento, sei lá, de bilhões de reais, talvez não conseguisse estocar para a situação que a gente tá vivendo, né? Foi uma situação muito atípica, né? Isso a gente tem que reconhecer. O que a gente fez, Ednei? Abriu 4 ou 5 pontos de material, arroios, salseiro nós sofremos com alagamento ainda, então fica difícil de acessar o material. Marcílio Dias, o Rio do Pinho e Lajeado estava se pegando alguma coisa lá também. Então nós tínhamos 5 pontos abertos de material. Então o que deu para fazer, a gente tá fazendo, tá trabalhando. A favor do Gil Baiano, tem uma análise que eu faço de uns 20 anos que eu cubro na Prefeitura de Canoinhas, de que o secretário de Obras, falando do governo que ele foi secretário, do Beto Passos, que menos recebeu críticas, que eu tenha observado, né? Recebeu, mas em comparação aos outros, teve uma vez até que o Beni Carvalho falou que ia chicotear em praça pública o Fernandinho, né, que era o secretário, chegou a esse ponto, né? Só para dar um exemplo das relações conflituosas que havia entre Câmara de Vereadores e secretários de obras. E o Gil, que eu me lembre, foi o menos criticado. Então, se é o menos criticado, automaticamente, creio eu, é o que trabalhou melhor, né? Teoricamente é isso. Vamos ver nessa situação, porque agora também ele está enfrentando uma situação que ele não enfrentou no governo do Beto Passos. Ele veio num período de seca, se eu não me engano, foi um período de bastante seca, que aí é muito mais fácil de você conservar a estrada na seca, né? O problema é na chuva, né? Com certeza, mas o Gil, ele veio com bastante determinação, isso é bacana, né, da parte dele. Veio com vontade mesmo de ajudar, de fazer as coisas acontecerem, até porque é muita parte do sempre eleitorado dele, do convívio dele, de onde ele nasceu, então ele tá dedicado a isso, né? E tenho, assim, uma confiança bem grande que, sim, foi um pedido do partido, a entrada dele, mas foi algo que eu acatei com muito bons olhos e bom grado, porque vem pra somar. Vocês já tinham conversado antes, né, de qualquer coisa envolvendo o partido, né, mas ele achou por bem ficar na Câmara de Vereadores, né? Isso, então, mas assim, veio em boa hora, o momento é difícil, né, e tá todo mundo bem contente com a chegada dele. Ainda falando, bom, a gente citou ali o vereador Osmar, e teve um imbróglio aí novamente, né, mais um embate entre vocês aí, porque foi divulgado na semana passada que, respondendo um pedido do Tribunal de Contas, não era um pedido, era uma citação do Tribunal de Contas em relação ao município de Canoinhas como solidário
na questão da CPI dos livros, ou seja, do desvio, do superfaturamento de valores da compra de livros no governo do Beto Passos em 2017. Então foi responsabilizado o Beto Passos, o Osmar Liscovitz, 3 editoras que venderam esse material e o município. E aí, como resposta, o município disse que não, a conta não é nossa, a conta é deles, porque o município foi vítima também desse processo, né? E aí o Osmar criticou essa situação e tal, mas eu acho importante a gente entender por que vocês fizeram essa citação referente aos dois, no caso, e às editoras. Certo, Ednei. Então, como é que funciona? O município, ele é atrelado para receber recurso, principalmente, à regularidade fiscal dele, digamos assim, que são vários documentos, que são as CNDs diante do Estado, que você não está devendo nada para o Estado, da União, da Previdência e várias outras. Um desses documentos a gente chama de DART, que é um documento junto ao Estado de Santa Catarina, que você tem que estar com todas as prestações de contas e informações para o Estado, ok, tudo aprovado pelo Estado. Quando a gente liberou a CND, naquele momento, o juiz entendeu que, beleza, a CND ok, mas ele não mencionou a DART na decisão. Então, eu estava com a CND para receber recurso, mas é recurso normal, sabe? Aquele recurso que já tem que vir para o município. O compulsório. Compulsório. Muito obrigada. Agora, para fazer convênio e transferência voluntária, eu preciso da DART, ok. E quando a gente começou a trabalhar com os nossos convênios, travou. Por quê? Porque a tal dos livros está lá pendente para o Estado. O tal convênio lá dos livros. Uma dívida do município. Que já está em 2 milhões de reais. Essa dívida. Já é o valor do convênio. Exatamente. Está em 2 milhões de reais. Então, daqueles 370 mil, que era o desvio. Porque isso foi lá em 2017, Sim. né? E aí... O que nós fomos? Fomos consultar o tribunal para ver como é que estava o processo de apuração da tomada de contas do TCE, para ver se isso se resolvia logo ou não, porque o TCE também está fazendo uma apuração, né, de responsabilidade, que é um documento, é esse processo que eles estão investigando lá. E o que a gente, junto com o jurídico, nós entendemos? Que para nós termos a nossa DART liberada, a gente tinha que tomar providências quanto à reparação para o município. Porque o que o tribunal está apurando? A reparação para o Estado, que é quem foi efetivamente lesado com o recurso. E aí, nós entendemos por bem nós vamos abrir a nossa tomada de contas com base naquilo que o Tribunal de Contas já apontou, que era o ex-prefeito Beto Passos, o Osmar e as empresas ali envolvidas, né? E fizemos, Ednei. E com isso, abrindo a nossa tomada de contas especial, nós entramos com um novo pedido liminar e obtivemos um deferimento para liberação da nossa DART. E se nós não tivéssemos nem apurando essa responsabilidade, que o município tem que fazer, tem essa obrigação também, nós não íamos nem conseguir fazer o convênio das máquinas por irresponsabilidade dos outros que se passaram. O Osmar disse que o município não pode abrir processo administrativo contra secretário de primeiro escalão. Aí ele disse que tem um entendimento. Mas daí ele não... Volto a dizer, né? Não pode abrir PAD, que é um processo de apuração da conduta, que é para o servidor público. Certo. Porque o secretário é agente político. Isso. Né? Então não é um PAD, é uma tomada de contas especial. Juliana, ainda sobre essas questões, a gente sabe que houve uma reunião tua com o secretário, com o promotor, que é o promotor da Pátria Filho, o Renato Maia de Faria, e ele te cobrou uma situação relacionada à casa que era do ex-prefeito Beto Passos e que foi, então, destinada pelo Ministério Público para o município fazer uso dessa casa para o bem do município, né? Todo mundo comemorou isso, foi tudo muito bacana, muito legal, mas de fato o município não encampou essa casa. Primeiro, queria saber de você por que não, e segundo, por que o Ministério Público abriu um processo contra você relacionado a essa questão. Sim. O que aconteceu, Ednei? Quando eu assumi, quando eu me elegi, no outro dia teve uma reunião lá na Câmara, enfim, que o objetivo era a promotoria explicar para o município como é que foram os termos da tal delação, que envolvesse o município.
Beleza, aquele dia tava todo mundo faceiro, eu tenho foto com a chave da casa e toda aquela alegria. Até isso, toda aquela alegria. Beleza. Eu era vereadora, prefeita eleita um dia. Tudo bem. Quando eu assumi que começou a vir a situação oficial pra gente, nós fomos estudar o acordo de delação premiada, porque envolvia o município. O que diz lá no acordo? Ele diz que todos os bens entregues pelo Beto Passos, eles teriam que ser entregues livre de ônus. O que é isso? Dívida, problema, o que tiver para trás tinha que ser entregue livre para o município. E naquela fala da promotoria, eles até disseram, vocês têm que pagar. Tá bom? Ele tinha dito, eu não tinha lido o documento. Eu sou advogada de formação também. Quando a gente lê o documento, que é o que vale, né? Que tá escrito, que tá no processo, que diz que não tem que pagar. Tá escrito, e no próprio documento não fala em dívida dos bens. Ele não menciona. Ele menciona que é livre de ônus o patrimônio. A casa é financiada, o carro é financiado, que foi entregue na delação. Eu olhei e disse, não, peraí. Vamos dar um stand-by nessa situação e vamos informar no processo que a gente quer livre de ônus, como foi acordado entre as partes. Acordo de colaboração premiada. Exato. E foi isso que nós fizemos. E, Ednei, eu hoje tenho responsabilidade com mais de 55 mil pessoas. O que eu fiz? A promotoria, enfim, né, a investigação, sei lá, o que estão abrindo lá, entende que eu, enquanto município, tenho que pagar a dívida da casa. Pegar 600, 700 mil do caixa, pagar e comprar uma casa. Porque a casa foi avaliada em cerca de 900 mil pela Comissão Externa de Avaliação. Então o Beto teria pagado 300 mil, não, 600 mil. O Beto não pagou nada quase. Pagou umas 10 parcelas da casa. O resto tem tudo para pagar. Teoricamente ele teria dado uma entrada para o proprietário. Exato. Então não tem. É 600 mil com desconto para você quitar toda a dívida. Sim. Mas a casa foi avaliada... Está num banco, né? Isso mesmo. Em mais ou menos 900 mil. Hoje o município precisa de estrada, de escola, de saúde. Ele não precisa comprar uma casa. É só um adendo aqui, né? Que eu concordo com a Juliana, porque a casa, ela é uma casa de 2 ou 3 andares, se não me engano. Ela tem uma piscina. Quer dizer, por que o município precisa de uma piscina, né? Então vai fechar uma piscina... Por que o município precisa de uma casa de 2 andares? Você vai falar, vai pôr um CI lá. Um CI com escada, com criança pequena. Uma escola não dá. Então, ela não é apta para o serviço público. Não é apta, ela é uma residência. Então, com tudo então teria que fazer uma reforma muito boa nela para poder ser um equipamento público. Então, além do que tem que botar de dinheiro para investir, mais pagar uma dívida de mais de 600 mil reais. A minha decisão enquanto prefeita foi, não vou pagar. Primeiro, o acordo diz que é livre de ônus a entrega. Por que estão me pressionando a fazer o pagamento de uma coisa que não foi combinado? O município vai responder por algo que eles combinaram de um jeito e quer fazer a gente cumprir de outro? Não. E isso desenrolou, né, esse processo aí, entendendo que eu tinha obrigação de fazer o pagamento desta casa. Como se você não estivesse, acho que o termo usado lá é que você não estivesse tratando com seriedade o patrimônio que foi entregue para o município. Acho que eles citam os carros também, né? Isso. É um carro, né? Que é o carro que era do Beto. Isso. Todos os outros veículos, que são os veículos que foram cessão de uso, todos estão sendo utilizados. Todos os veículos estão sendo utilizados. Que é uma revenda do PIC. Isso. Tá tudo sendo utilizado. De resto, tudo está sendo utilizado. Só que o ponto desta casa, eu não consigo compreender que eu esteja tomando uma decisão equivocada, né? E eu botei meu CPF para jogo, né? Porque foi nesse sentido. Olha, tem que pagar, né? Senão você pode ser processada. Fui processada e continuo afirmando, Ednei. Eu tenho responsabilidade com as pessoas. E hoje eu não vou tirar esse dinheiro de estrada, de saúde, de assistência social, de outros serviços no meio de uma crise, de uma enchente para comprar uma casa.
o carro você está usando, né? Esse Sim, tá usando. Mas tem algum problema relacionado ao carro? Ele entrou, digamos assim, não existe um problema, mas como por se tratar de bens financiados, se teve um entendimento similar, né? Teria que pagar. Exatamente. Né? Mas nesse caso, talvez daí o que você estuda pagar... Isso. O veículo a gente está analisando, porque ele acaba sendo um veículo de um valor maior, superior, que talvez valesse a pena, mas a gente também está fazendo a mesma avaliação que foi feita com a casa para o veículo para entender se aí sim é um ganho para o município ou um prejuízo para o município para fazer o pagamento. E também aí é uma situação complicada dessa casa, porque pela legislação, se não for pago, o banco pode tomar essa casa, né? Ele pode tomar. Sim, é que na verdade é assim, né, Ednei? Uma alienação fiduciária, você só é proprietário do bem quando você termina de pagar. Até você terminar de pagar é do banco. Então foi aceito um imóvel do banco na delação premiada. Esse imóvel não era de propriedade do Beto, era de propriedade do banco. Quando terminasse de pagar era dele. Não foi observado esse fato, Pois provavelmente, né? Daí não tô julgando de forma alguma. Só que a gente não pode, povo de Canoinhas, mais uma vez arcar com um prejuízo financeiro, precisando de tantas outras coisas. Então, eu tô muito tranquila com o meu posicionamento e com a minha decisão nessa situação. E vou responder, enfim, o que for perguntado, questionado, né, sobre a situação, mas mantenho o meu posicionamento exatamente no mesmo sentido. Prefeita, tem muita gente questionando a gente aqui no nosso WhatsApp sobre questões de ruas, tá? Sim. Então, como o nosso tempo é curto aqui também, de modo geral, como que vocês estão se programando? Vamos fazer uma resposta geral para todo mundo, porque só tem questão de rua aqui. Sim. Localidade do interior, lá na Paciência eles dizem que estão sem acesso, enfim, uma resposta aí. Vamos dizer assim, uma resposta para o interior e para a cidade. Certo. Vamos tentar focar no interior e depois na cidade. Certo. Tem alguns encalhadores, alguns desses pontos com vertente, que eles funcionam assim, Ednei. Para chegar naquela estrada, onde está aquele encalhador, tem mais um monte de encalhador no caminho ainda. Então, o que a secretaria está fazendo? Ela está arrumando para chegar lá naquele ponto que às vezes aquela pessoa pediu. Porque senão nem a gente não chega nem com material. Então pode estar demorando um pouco às vezes para atender o pedido de X, Y, Z de determinada localidade por conta desses fatores que a gente está enfrentando. Mas a gente está trabalhando bastante, todas as equipes estão no interior e isso eu já respondo a questão da cidade, porque nesse momento está tendo um foco bem grande por conta daquilo que eu mencionei, que no interior acesso é sinônimo de poder ou não trabalhar. Então nós temos essa preocupação. É momento de plantar e de colher muita coisa. Então, nós estamos trabalhando desta forma. De domingo a domingo, são mais de 200 pontos, né, pra gente arrumar. Então, tá chegando mais máquina, estamos contratando mais operador. Então, a tendência é que as coisas sejam mais rápidas dentro das próximas semanas. Mas a gente tá trabalhando muito sério nisso. Em relação à cidade, da mesma forma, nós vamos daí, Ednei, assim que a gente liberar esses acessos, nós vamos fazer uma força-tarefa na cidade e trazer todo mundo para cá, assim como foi feito no interior, para resolver todos os nossos problemas dos bairros. Até porque, provavelmente, aí já terá um maquinário novo, exatamente, né? Exatamente. Falando nisso, o empréstimo de 30 milhões. Hoje ainda eu visitei, até quero convidar a quem mora aqui em Canoinhas, que nós temos um evento, Ednei, do Banco do Brasil, em frente ao ginásio da BB. Bem legal, vale fazer a visita. Tá comemorando, inclusive, 70 anos do Banco de Canoinhas. Então tem um evento bem bacana lá. E eu falei com o gerente hoje do banco, ele também fez contato com a área responsável pelo público, né? Pela parte pública. E tá caminhando muito bem. Claro, foi uma papelada para preencher, então desde a época da aprovação do projeto até a gente chegar nessa fase, ele foi todo esse tempo mesmo trabalhando em cima. Mas agora, segundo a informação que a gente recebeu, tem dinheiro reservado para nós, então já está carimbado o nosso recurso. E é só o trâmite burocrático terminar para a gente poder receber o financiamento. Esse ano ainda? Eu espero que sim, mas eu confesso que eu não tenho tanta expectativa. A organização social na UPA. Certo. Nós assinamos o contrato ontem pela parte da prefeitura. O contrato foi encaminhado para a OS Vencedora. Que é?
a Ideias, tá? Ideias. Ela administra alguns hospitais, ela é de Santa Catarina. Esse processo, ele foi concluído, o processo licitatório, recentemente, né? Recentemente, faz pouco tempo. Daí foi para análise do contrato e o contrato foi assinado então, ontem. Vocês assinaram o contrato. Agora não tem mais recurso, não tem Não, nada disso. já acabou tudo. E aí eles devem começar a transição assim que eles assinarem o contrato, as equipes já devem estar vindo para a transição. Então a transição começa ainda esse mês. Ainda esse mês. Então a gente espera que deve ser uns 30 dias, mais ou menos, né, nessa fase de transição. Mas a nossa ideia inicial era que 1º de dezembro eles já assumissem a gestão plena. Mas talvez precise de um pouquinho mais de tempo, mas é isso. Em dezembro já é gestão ali da organização social. As equipes que trabalham lá, que são servidores efetivos do município, já está se organizando o quadro para entrarem nas UBSs, né? Então nós temos uma notícia muito boa, que é a homologação pelo Ministério da Saúde das nossas equipes, Ednei, com 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. Ou seja, todas as áreas do município vão ter equipe de atendimento médico. Isso é um sonho, isso nunca aconteceu no município de Canoinhas. Então a gente tem avançado e a organização social fez isso ser possível também, porque nós precisávamos de técnico, enfermeiros no quadro para poder estar com a equipe completa. Tem concurso de agente de saúde aberto, né? Bom divulgar isso também. Então nós estamos trabalhando assim bem acelerado com a saúde. E vai ter o tão sonhado pediatra na UPA, muito em breve. Pela OS. Pela OS. Que é, né? O pediatra é que nem um mico-leão dourado, com todo respeito aos pediatras, né? É muito raro de se achar, né? É verdade. Tá em extinção praticamente, então né? vai ser bem bacana. Mandar um abraço pra todo mundo que comentou, o Francisco, a Márcia, aqui não consegui ver o teu nome, mas tirou uma foto da gente aqui, né? Vendo na TV, disse, que sempre que estamos em casa, estamos assistindo vocês aqui pela TV, né? O Kleber, proibido caminhões e carros pequenos. Carros pequenos também está proibido de passar lá de 3 Barras a São Mateus do Sul, tá, Kleber? Ok, Dayana, vai ser amanhã, só lembrando aqui, gente, o Mutirão da Saúde do Lions Clube Canoinhas Ouro Verde, das 8 ao meio-dia, amanhã, em frente à Praça da Igreja, calçadão da Farmácia Zaca, um Mutirão da Saúde, sabe, é uma promoção do SESC, Secretaria de Saúde do Município, SESC, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Banda Novos Talentos, Instituto de Beleza Guiomar, para oferecer gratuitamente ações de saúde preventiva. Vai ser amanhã, então, Mutirão da Saúde, das 8 ao meio-dia, no calçadão. Aqui é uma promoção do SESC de Canoinhas, né? A Dayana tá pedindo aqui pra gente, isso mesmo, gente, não tá passando carro pequeno também, tá? De Canoinhas para 3 Barras, muita gente perguntando isso, né? Se tá liberado para carro pequeno. Se não tá liberado para caminhão, né? Ele não tá liberado para caminhão porque até o caminhão tá causando estrago se passar, tá? Não é porque o caminhão vai prejudicar o asfalto, não, é porque tá realmente tão ruim que nem caminhão consegue passar de Canoinhas, de 3 Barras a São Mateus do Sul, né? Ok, tem outras coisas que depois eu vou respondendo aqui. Ok, quem que é você aqui? William, mandando um abraço aqui também para a prefeita Juliana, também a Marlene, mandando abraço também aqui, parabenizando pela entrevista e pelos esclarecimentos, né? Obrigado também a Bernadette, mandando abraço, né? Ok, obrigado. Eu tenho um textão dela aqui, depois eu leio e vou tentar te responder aqui. Nosso tempo está acabando. Queria agradecer imensamente a presença da prefeita aqui e sabe que, né, sempre que a prefeita vem aqui, é um serviço que a gente presta para os nossos espectadores e ouvintes, porque a gente esclarece assuntos da coletividade, né? Obrigada, Ednei. Obrigada pelo espaço mais uma vez. E a gente está sempre à disposição, né? E sempre aceita os convites para estar aqui. Da mesma forma. Obrigado, prefeita. Nem falamos muito da tua visita. Abraço para todo mundo que me mandou abraço também. Nem falamos de Florianópolis, mas você falou de 1 milhão para o ano que vem, né? Florianópolis não, Brasília? Conseguimos mais. Carol Detone, Zé Trovão, Jorge Guetem, Júlia Zanata, Chiodini. Quem mais? Alguns eu não consegui contato pessoalmente, mas eu estava lá, fomos nos encontrando. Tô na comissão tal, eu fui lá. E não conseguimos registrar esses momentos, mas o deputado Cobalcini deve auxiliar também Canoinhas, foi o que ele disse. Deputado Fábio
Choquete. Eu nunca sei falar direito sobre o nome Choquete. dele. Ele também vai auxiliar. E o senador Jorge Seife também. Também tive com a mim, pedi uma atenção também para Canoinhas. Então, assim, de confirmado, tem uns 5, 6 deputados que vão mandar recurso e vai dar mais de 2 milhões de reais. Em emendas, né? Em emendas. Vamos torcer para que isso aconteça. Obrigado, prefeita.